Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de julho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Nos reunimos para ouvir a palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus. Por isso, iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. O capítulo onde Jesus faz um grande discurso em parábolas. E é importante nós percebermos isto, que os próprios discípulos se incomodam da maneira como o Senhor está anunciando o reino dos céus e, por serem próximos a Ele, perguntam: Porque tu falas ao povo em parábolas? E o Senhor responde: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Talvez nós poderíamos pensar no primeiro momento que essa atitude do Senhor foi uma atitude mesquinha, uma atitude de separação, de segregação. Porém, amados irmãos e irmãs, não é o Senhor que não concede a eles a graça de acolher o reino dos céus. A própria palavra nos fala mais adiante que é pela atitude do coração deles que eles não conseguem compreender aquilo que lhes é falado, não conseguem acolher a graça de Deus. E Jesus continua dizendo: Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado o pouco que tem. E aqui parece uma lógica estranha. Aquele que tem será dado ainda mais, aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. Mais uma vez estamos diante da abertura do coração. Se nós damos a graça e o espaço de abrir o nosso coração para a acolhida do reino dos céus, da palavra de Deus que nos é anunciada, do Cristo que vem ao nosso encontro,
nós temos a oportunidade de ir crescendo, ganhando, guardando cada vez mais a graça de Deus em nossa vida. Aquele que tem o coração fechado para a palavra de Deus que deve ser acolhida pelos ouvidos, aquele que tem o coração fechado vai perdendo cada vez mais, vai perdendo o sentido de si, vai perdendo a oportunidade de se encontrar com o Senhor. E ele continua. E é por isso então que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. E retoma isto então do profeta Isaías. O profeta Isaías que anunciava e dizia isto: pela insensibilidade dos corações, por não acolher a voz dos profetas, eles não viam. Deste modo se cumpre, ele mesmo nos fala, o Senhor, o que está escrito no profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Quantas vezes ainda hoje o nosso coração se torna insensível para a graça de Deus, para a sua palavra? Quantas vezes o nosso coração se torna insensível para o irmão? Nós observamos no cenário atual tantas situações dolorosas, irmãos que se tornam insensíveis uns com os outros, não querem cuidar, não querem zelar, muitas vezes criticam. Nós estamos todos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é imune. Todos nós estamos sujeitos a, infelizmente, talvez se deparar num momento ou outro com este vírus que tanto nos atormenta. Portanto, o Senhor nos convida a tirar essa insensibilidade, a esta dureza do coração e dar espaço, com toda certeza, à acolhida dos irmãos. Então Jesus continua falando dessas que são os canais da abertura, da acolhida de Deus, os olhos, canal, fonte dos desejos, aonde se cobiça, onde se volta um olhar muitas vezes de cobiça. Aqui o Senhor fala: olhar e não viram. Talvez hoje nós poderíamos pedir: Senhor, consagrai o meu olhar, para que eu possa olhar verdadeiramente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é necessário. Senhor, consagre os meus ouvidos, para que eu procure escutar aquilo que é de vossa vontade, de vosso agrado, acolher a tua palavra. Enfim, Senhor, consagrai o meu coração, para que acolha a tua palavra, e na acolhida da tua palavra, possa, sem medo algum, Senhor, doar e entregar a minha vida, para se cumprir aquilo que o Senhor nos diz. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem, e assim os vossos corações acolhem. Que no dia de hoje possamos refletir esta antífona. É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Lembre-se, o Senhor é bom, o Senhor é nosso Deus. Fala a cada um de nós, para que na abertura do coração possamos enxergar o seu amor e escutar a sua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.